Amém, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite na presença de Deus, né? Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Eu hoje tenho algo aqui em Hebreus capítulo 12 para o nosso coração. E creio que o Espírito Santo vai nos revelar, como revelou a mim, vai revelar agora a cada um de nós a sua palavra. E eu quero muito compartilhar com vocês. Amém? Hebreus 12, o que diz aí? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, verso 2, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Espera um pouquinho, operador, devagar, calma. Considerai, verso 3, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Verso 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? É só até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos só um minutinho. Pai, mais uma vez, Senhor, queremos em oração te agradecer por essa chance. Hoje, Senhor, nos reunimos aqui nessa noite porque precisamos ouvir a tua palavra. A tua igreja tem fome e tem sede de ti. Oramos por aqueles irmãos que não puderam estar aqui. Sabemos que muitos deles o motivo não foi a chuva, Pai, mas queremos entregá-los em tuas mãos e te pedir, fortaleça esses irmãos, seja com eles, Pai. Tira todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento espiritual, para que a tua igreja possa prevalecer conforme o Senhor espera, unida, em unidade, num só pensamento, numa só intenção, como um só corpo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós que viemos aqui e temos a chance de ouvir a tua palavra, alcança o nosso coração. Fala a cada um de nós conforme a nossa necessidade. É o pedido que a ti fazemos, Senhor. E já declaramos isso em oração em nome do teu Filho Jesus. E cremos que assim o Senhor fará. Diga glória a Deus. Quem crê que ele vai falar, diga amém. Amém. Bom, queria que Alexandre volta lá no versículo 1, por favor. Coloca lá no versículo 1. Eu queria começar aí pelo verso 1. E, bom, nós vimos aí que o texto parece, analisando com vocês, um pouco complexo, mas não é complexo. Eu queria que ele mudasse ali a tradução agora, para aquela tradução que eu te falei. Muda aí, por favor. Isso, essa mesmo. Que é a nova tradução da linguagem de hoje. E aqui o texto diz assim, presta bem atenção. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Eu gosto de ler às vezes nessa tradução porque
muita coisa que parece, como eu disse ainda agora, complexo, fica mais claro para nós. Eu queria muito que você prestasse atenção, porque esse primeiro versículo, ele vai falar sobre uma carreira que nos está proposta. Que carreira é essa, pastor? Bom, eu acredito que você, inteligente como é, já deduz que isso fala diretamente da nossa vida com Deus, da nossa carreira cristã. Trata-se de uma carreira mesmo, sabe? Mas que ao mesmo tempo que falamos de uma carreira, como por exemplo uma carreira profissional, né? A gente logo pensa numa carreira profissional, não só falamos de uma vida com Deus, não só falamos de um tempo que passamos sobre essa terra servindo e seguindo a Jesus, mas isso também vai nos remeter ao pensamento de que, como ele mesmo diz, estamos como numa corrida. Isso é muito interessante. Ou seja, ele atribui essa carreira na qual nós estamos aqui na terra, repito, seguindo e servindo a Jesus, como se estivéssemos numa corrida. E isso é muito interessante, porque, como ele assim diz no texto, você já deve ter visto aí as maratonas da vida, né? E você já observou que o povo gosta de assistir, é ou não é? O povo gosta, não só de assistir pela TV, mas você percebe, já deve ter visto aí as multidões que seguem aqueles corredores, né? Tem aqueles corredores amadores, né? Aqueles que vão fantasiados, vocês já viram? Né? Tem aqueles que vão para fazer graça, para os outros rir. Mas tem aqueles que vão realmente, verdadeiramente para quê? Para competir. Que vão lá com a intenção de fazer a diferença, de ganhar um troféu. E olha, como é interessante a gente pensar nisso aqui, porque a gente tem alguns aspectos atribuídos à vida profissional de um corredor a respeito da nossa carreira, né? Da nossa vida com Deus. Porque assim como não falta na vida de um corredor, o que o texto aqui está dizendo para a gente, ó, a grande multidão de testemunhas, na nossa vida com Deus também não falta. Não é verdade, pessoal? Assim como não falta, né, as margens da corrida, né, daquele lugar por onde o corredor vai passar, o maratonista vai passar, a grande multidão, para torcer por ele, também não falta na nossa vida quem torça pela gente, quem esteja à margem da nossa corrida, nos observando, olha que interessante, e aplaudindo a gente, ou seja, tomando a sua vida, a minha vida, como uma referência. E isso é motivo de nós nos preocuparmos no bom sentido da palavra, não é verdade? Porque você é um testemunho. Como disse Paulo aos Coríntios, é uma carta viva. Você é uma pessoa que exemplifica, né, ou que dá exemplo da pessoa de Jesus. E aí, é claro, como eu estou dizendo, há diante disso uma responsabilidade muito grande sobre você. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe, né, há pessoas que estão ali, né, para nos aplaudir, há também aqueles que vão vaiar. É uma verdade. Tem aqueles que torcem pela gente, mas tem também aqueles que, vaiam, que vão olhar para a gente preferindo o outro. É assim ou não é? Vão olhar para nós não como aquele que ele quer ver ganhar, mas aquele que ele quer ver perder, porque ele prefere o outro. Ele quer que o outro vença e não você. Ou seja, a gente vai percebendo, irmão, que há também aqui uma preocupação desse autor, que eu creio seja o apóstolo Paulo, e mostrar para mim e para você que, incluído aí nessa grande maratona da fé, existe um espírito de competição.
Nós vivemos eu diria para você, esse cotidiano espiritual competitivo. E isso você pode perceber na sua vida espiritual. É ou não é verdade? Você quer vencer. É assim ou não é? Você quer vencer. Mas ao mesmo tempo parece que tem alguém te puxando para trás. Não é assim? Ao mesmo tempo parece que tem alguém, guerreando contra você a todo instante. Você vive nessa constante batalha. E ainda que alguém lhe diga: puxa, cara, como é que é isso? Deixa eu te ajudar. Você vai dizer: eu nem sei o que é. Mas é isso. Eu só sei dizer que parece que está me impedindo, tentando me impedir de concluir essa carreira. E sabe, meu irmão, eu queria muito que você prestasse atenção aqui hoje, porque eu até dei atribuí um título para essa mensagem, né? Que é, na verdade, eu diria assim, a essência dessa palavra de Hebreus 12. E o título é que: você já pensou em desistir? Ou será que você está pensando em desistir? Será que você quer desistir de alguma coisa? Seja o que for. Sabe, eu acredito que um dos maiores enfrentamentos que você pode ter na vida, e isso Paulo sabia muito bem do que ele falava, quando ele falou, lá no capítulo 6 de Efésios, sobre a batalha espiritual que nós vivemos travando, e é lá mesmo que ele também vai falar sobre o que nós devemos fazer, que é tomar sobre nós a armadura espiritual, enfim, a preocupação dele em estarmos preparados para essa guerra constante. E aí, pensando em tudo isso, vem essa pergunta: será que você já pensou em desistir? Porque, meu irmão, sabe, viver nessa maratona da fé, nessa corrida, não é fácil. Não é fácil. Eu estava estudando um pouquinho mais cedo sobre os atributos, ou as atribuições de um maratonista profissional. Eu estava procurando saber também sobre quais são os objetos usados, pelo maratonista profissional. E olha, irmão, é tanta coisa que você fica espantado, Um cara que realmente ele é aquele atleta, aquele cara que sabe que vai para a maratona, ele precisa estar preparado não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Ele precisa estar bem preparado, sabe? E aí você vai percebendo tantos detalhes, são tantos detalhes, que isso deixa você assim, pensativo, como eu fiquei pensativo. Sabe, algumas coisas são muito interessantes, eu queria até descrever para você. Por exemplo, um atleta, ele precisa ter roupa apropriada. Você sabia disso? Se você não sabia, você está sabendo agora. Ele não pode correr do jeito que eu estou vestido aqui. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente no desempenho dele. Então ele precisa estar com a roupa apropriada. Você sabia que um atleta ele precisa ter um calçado apropriado? Olha que coisa interessante. Uma vez eu ganhei, eu não comprei não, eu ganhei. Fiquei muito feliz, viu? Porque era um tênis, eu sabia que era um tênis caríssimo. Mas eu ganhei um tênis da marca Nike, que era um tênis profissional, de corredor profissional, irmão. Olha, uma coisa assim espetacular, eu nunca tinha experimentado aquilo. Mas olha, só você experimentando para saber do que eu estou falando. Tu calçava o tênis, parecia que você estava descalço. Se você andasse um pouquinho mais rápido, você sentia o vento. Não estou brincando não, você sentia. O tênis era refrigerado, irmão. Eu nunca vi aquilo. Só faltava falar. E olha, aquele tênis devia ser muito caro. Mas aquilo me deixou impressionado, eu estava lembrando disso também. E aí, sabe, a gente vai percebendo, meu irmão, preste muita atenção nisso aqui, que quando nós pegamos tudo isso como exemplo e trazemos aqui para o que nós precisamos aprender, para falar da nossa vida espiritual, como o autor de Hebreus tinha a intenção, a gente vai percebendo
que a nossa vida espiritual ela não é muito diferente disso. Sabe, eu estou dizendo isso aqui para você porque são coisas muito simples, mas com toda a inteligência, Paulo, eu acredito, pega esse exemplo aqui sobre aquele que compete, sobre aquele que disputa numa carreira, numa corrida, para te fazer perceber, meu irmão, que a sua vida espiritual não pode ser tratada de qualquer forma. E aí, sabe, voltando para o que é o título da nossa mensagem, a gente começa a perceber sobre o porquê muitos corredores, né, vamos trazer para a ilustração, muitos corredores, eles começam até animados, né, iguais aqueles que estão lá na maratona às vezes, né? Eles são animados, eles pulam, estão lá fantasiados, eles fazem graça, impressionam, chama a atenção de todo mundo. Mas você começa a perceber que só aqueles que estão verdadeiramente preparados são os que conseguem chegar e cruzar a linha de chegada. Realmente fazem a diferença. São aqueles que conseguem alcançar o troféu. E aí, sabe, meu irmão, eu, ao mesmo tempo que eu olho para isso aqui com muita alegria, até espiritualmente falando, eu olho com preocupação, porque na nossa carreira, sabe, infelizmente às vezes a gente não cuida devidamente, como por exemplo um corredor cuida da sua vida profissional, como um maratonista. Nós não damos a devida atenção para o nosso estado físico, emocional e principalmente espiritual. A gente começa muito bem, sabe, de repente acelerados demais. A gente quer fazer tudo e daqui a pouco nós não estamos fazendo mais nada. Daqui a pouco a gente olha para o lado e vê, né, todo mundo passando por nós. A gente olha para a linha de chegada e parece que ao invés de correr na direção da linha de chegada, parece que estamos correndo contra ela. Parece que essa chegada está ficando mais distante a cada dia que passa. E a gente começa a pensar, ao invés de vencedor, eu acho que eu vou ficar aqui atrás com aqueles que perderam. A gente senta, a gente desiste, e a gente começa a jogar, né, como dizem, a toalha. A gente começa a pensar em, né, isso aqui talvez não foi feito para mim, eu acho que eu não sou um escolhido, eu acho que eu não sou aquilo tudo que a Bíblia diz que eu sou, sabe? Eu até tentei, e aí a gente começa a se conformar. Eu pelo menos fui para a prova, né, pastor? Eu pelo menos tentei. E começamos a achar que isso, ou essa, é a opção para nós. Mas aqui eu fico maravilhado, porque o autor de Hebreus, ele vai nos dar a dica certa. A dica exemplar e a dica exata, meu irmão, para você iniciar a sua carreira e para você não desistir da sua carreira. Sabe, meu irmão, preste bem atenção aqui, porque diferente de uma prova, eu quero deixar isso muito claro para você. Às vezes a gente pensa assim, pastor, vencedor de verdade é aquele que chega em primeiro lugar. Quando a gente fala sobre vida espiritual, isso não é uma regra. Eu sei que num jogo, numa maratona, você vai olhar isso como, né, um competidor, ele vai olhar isso aí como principal. Ele vai dizer assim, olha, se eu não chegar em primeiro, o resto não serve para mim. Não tem esse papo, estou falando de um competidor profissional. Ele vai dizer para você, não tem esse papo de eu pelo menos competir. Eu pelo menos concluí a prova. Porque ele está ali para quê, irmão? Para vencer. Ele está ali para vencer, para chegar em primeiro lugar. Só que quando a gente fala sobre vida espiritual, a coisa é um pouco diferente. É claro que você tem que olhar para esse corredor profissional com aquele parâmetro, né? Como Paulo, por exemplo, fez, dizendo
dizendo, olha para aqueles que competem, eles de tudo se abstêm. Lembra quando Paulo disse isso? Para aqueles que estão correndo no estádio, para aqueles que estão competindo. E está muito semelhante ao que Paulo disse. E aí, é claro, você tem que olhar para esse que corre, que de tudo se abstém, que se prepara, sim, como um exemplo. Mas como eu disse, espiritualmente falando, na nossa vida com Deus, não significa que, se você simplesmente chegou em segundo, terceiro, quarto, ou quinto, ou décimo, não significa dizer que você perdeu a prova. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Na vida espiritual não significa dizer que você perdeu a prova. Até porque Jesus, ele contradiz um tanto essa teoria dos competidores, quando ele diz que os últimos serão os primeiros. Né? São aqueles que você observa que parece que vai chegar na frente, mas ele não está nem um pouco preparado para a carreira. E aí depois você vê naqueles que parecia que ia ficar para trás, né? Então você percebe que isso não é uma lógica para nós. Mas preste bem atenção aqui. O que a gente precisa saber é, olha para o versículo aqui, por favor. Nós já sabemos que tem uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor, observando a nossa carreira, não é verdade? Aí ele diz assim, olha, portanto, preste atenção aqui nessa tradução que é muito legal. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Para aqui. Lembra do que eu falei ainda agora? O competidor, o verdadeiro competidor, aquele que sabe que ele precisa ir para uma competição preparado, ele vai estar adequadamente vestido, calçado. Não é verdade? E sabe o que isso aqui me remete, meu irmão? Olha que revelação isso aqui. Preste atenção. Você lembra que um dia Jesus ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, o que você tem não serve para a carreira que eu te proponho. Você está entendendo? Sabe aquele tênis pesado que a gente vem tentando correr com ele? De repente aquele sapato que você acha bonito, mas não é próprio para essa carreira, filho. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente entra na vida com Deus, nessa carreira com Jesus, e a gente acha que pode conduzir nessa carreira, coisas, que eu já digo, indevidas na nossa vida, para a vida com Ele. E é por isso que Ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Eu já ensinei aqui o que é jugo. Hein? O que é jugo? Jugo era aquele instrumento que se colocava sobre os bois. Hein? Muito interessante isso, porque aquele instrumento chamado jugo, ele era um instrumento que dividia a carga. Olha que coisa magnífica isso. Ele dividia a carga entre um boi e o outro. Você se lembra disso? Quem se lembra dessa imagem que eu projetei aqui um dia? E aí é como se Jesus estivesse dizendo para você, olha, enquanto você quiser carregar o que você está carregando, você não vai estar apto para essa carreira, porque você vai achar que consegue conduzir nessa carreira o que você vem trazendo sozinho, e você não vai chegar nem na metade dela. Então toma sobre vós o meu jugo. E aqui é o que eu aprendo, meu irmão. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Se você quer ser um competidor, se você deseja concluir essa carreira e não fazer vergonha na frente de todas essas testemunhas, meu irmão, escute bem o que eu estou te falando. Tome o jugo de Jesus para a sua vida.
Aprenda com Ele. Jesus disse assim: tome sobre vós a cruz todos os dias. Sabe, quando Jesus fala dessas coisas, Jesus está falando sobre a capacidade que você tem de iniciar, prosseguir e terminar. Você acredita que Paulo passou por situações fáceis na sua vida? Você acredita nisso? Não, ele mesmo descreve. O cara foi picado por cobra, o cara sofreu um naufrágio, o cara foi açoitado, foi acorrentado. Meu irmão, o cara passou fome, passou frio. Ei? Mas no fim de tudo ele diz o quê? O que ele diz? Guardei a fé. Não foi isso que ele disse? Hein? Concluí a carreira, combati o bom combate. Não foi isso? Concluí a carreira, guardei a fé. Paulo começou, sim ou não? Mas o mais importante ele fez, foi concluir. Ele chegou ao fim dessa carreira. E sabe, essa é aqui a preocupação. Porque a primeira dica é, ele diz: tudo que nos atrapalha, deixe de lado. E mais o que, irmão? E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr. Olha, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Sabe, isso aqui é muito forte, porque o texto está dizendo aqui, nessa tradução, que o pecado, ele está dizendo, o pecado que se agarra em nós. Sabe, isso é tremendo, meu irmão. Lembra do que eu falei ainda agora? Tudo que um competidor precisa ter, precisa ser especial. Se ele tem a intenção de vencer a prova, ele precisa, sabe, na verdade, aquilo que ele usa precisa estar favorável à prova que ele vai buscar competir. Porque se não for assim, sabe, vai parecer que ele está correndo como quem carrega bolas de ferro no pé. Você imagina isso? Imagina uma pessoa que quer correr uma maratona com uma bola de ferro no pé. Você acha que ela vai conseguir? E até onde? Sabe qual é o nome dessa bola de ferro aí que eu estou dizendo? Qual é o nome dessa bola de ferro? Agora preste atenção aqui numa coisa. Isso não quer dizer que você e eu estejamos fora da competição. Não significa que você e eu estamos desclassificados da competição. Sabe, quando eu falo de pessoas que estão desclassificadas, que não estão aptas para competir, eu estou falando de pessoas do mundo. E o interessante é você observar, pegando aqui o contexto da palavra, essa palavra aqui, meu irmão, é para a igreja. Isso aqui não é para gente que está fora da corrida, não. Essa palavra é para mim e para você. E aí isso te faz pensar, pastor, mas peraí, então se eu estou na carreira, que negócio é esse? Eu não estou vivendo no pecado. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual é o grande problema de muitos de nós? É achar que pecado é aquela coisa escandalosa, sabe? Aquele negócio que todo mundo olha assim e vai falar, meu Deus, o que é isso? Esse irmão não é da igreja. Sabe aquela coisa que assusta, que deixa as pessoas assim, E a gente tem o velho hábito de atribuir a palavra pecado a essas coisas. Só que a gente se esquece, meu irmão. A gente se esquece que, lembra aonde Adão e Eva estavam? Quando eles pecaram? Eles estavam onde? Onde que eles estavam? No paraíso. Não era lá que eles estavam? Estavam no paraíso. E lá mesmo, no paraíso, eles tiveram a oportunidade de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus. Então preste bem atenção aqui, meu irmão.
Eu não estou falando de um pecado cabeludo. Eu não estou dizendo que o que vai, sabe, se apegar na gente, que vai travar a gente nessa carreira, seja aquela coisa que deixa todo mundo assim, ó, de boca aberta com você. Mas eu estou falando de desobediência. Eu estou falando daquele sentimento que a gente às vezes deixa se apegar a nós, sabe, assim, de raiva, de ira, de ressentimento. A gente não se dá conta, meu irmão, e aí a gente está na carreira, a gente está correndo, sabe, não está fácil não, mas eu estou lá, caramba, e daqui a pouco a gente nem entende o porquê, a gente vai falar, caramba, não sei o que está acontecendo, pastor, parece que eu estou mais lento, estou mais pesado, não é só porque você está comendo muito não, irmão. Não é só a sua alimentação, não. Aí é assim que acontece, a gente vai, sabe, começa a olhar para as coisas naturais. Ah, entendi, eu não estou fazendo regime. Ah, entendi, eu acho que eu estou bebendo muito refrigerante e coisa que eu não devo, estou comendo muito açúcar. Eu acho que é isso. E aí a gente vai fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. E sem perceber, essas coisas estão agarradas na gente como? Porque, meu irmão, essas coisas pegam e pegam mesmo. Essas coisas vêm para se apegar a você, para te frear, para te parar. Você está entendendo isso? Então, ele diz: e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Então ele está apontando para mim, para você aqui, o que é que nos impede? A carreira. Por que vem às vezes esse desejo de desistir, de sentar, de falar, olha, isso aqui não é para mim? Repito, meu irmão, pode não ser um pecado declarado, não. Pode não ser sabe, uma coisa que deixa as pessoas estarrecidas, não. Mas pode ser uma simples vontade ou desejo de fazer a sua própria vontade. De chegar num tempo dessa carreira em que Deus vai falar para você, vai por tal caminho, e você vai escolher pelo outro. Uma escolha própria. E aí, sem perceber, você está lento, você está quase parando, ou talvez já até parou. E aí essa palavra vem para despertar a gente, porque com isso, vem o quê? O desânimo. Sabe aquele desânimo que é uma coisa que a gente não entende, a gente não sabe, a gente fica pensando, mas o que está acontecendo comigo, pastor? Meu irmão, é como uma árvore, ela não cresce se não tiver raízes. Você tem que descobrir aonde está essa raiz. Da onde essa árvore está brotando. Esse fruto ruim, de onde ele está vindo? Qual o caminho? Onde ele nasceu? Onde isso começou? Sabe, a se apegar em você. Porque ele está dizendo, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Deus não quer ver você desanimado, meu irmão. Deus não quer que você pare. Sabe, a partir de hoje você tem que olhar para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus dessa forma. Essa é a ilustração. Eu estou numa competição, eu estou numa corrida. Lembre-se disso. Existem pessoas te observando, virão pessoas que vão te aplaudir, vão dizer, vai lá fulano, eu sou contigo, vai estender a mão, vai te dar água, né? Vai jogar a toalhinha molhada, vai dizer, vai lá, é isso aí, você vai vencer, eu acredito em você. Mas vai ter gente que vai querer botar o pé na tua frente, meu irmão. Vai ter gente que vai tentar impedir você.
Vai ter gente que vai te vaiar. Vai ter gente que ao invés de bater palma para você, vai inventar história contra você. Então o que é que tem atrapalhado você, meu irmão? Talvez hoje você esteja precisando trocar, arrebentar essa bola de ferro aí que está no seu pé, que está impedindo a sua carreira, e tomar sobre você o jugo de Jesus. Porque só desse jeito, meu irmão, você não vai parar. Amém? Dessa forma você estará devidamente preparado. E volto a dizer para você, não se preocupe com a velocidade, meu irmão. Porque quando a gente pensa em carreira, a gente pensa em disputa, a gente pensa logo, eu tenho que chegar em primeiro lugar. Será que eu vou ser o primeiro? Não se preocupa com isso. Aí sim, na carreira proposta por Cristo, nela, o importante é que você chegue lá. Amém? O importante é que você não pare, que você não desista. Próximo versículo, filho. Versículo 2. Olha que bacana, essa tradução diz assim, olha, conservemos os nossos olhos, como, irmãos? Fixos em quem? Em Jesus. Lembra do que eu falei aqui? Vai ter gente na beira da tua carreira para te vaiar, meu irmão. Você sabe de uma coisa? Muitas pessoas estão desistindo, porque estão preferindo dar ouvidos para as vaias, hein? Para aqueles que estão de fora da carreira. E olha, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui, meu irmão. Você tem que parar para pensar muito bem nisso, tá? Porque pensa comigo aqui. Quem está de fora da carreira? Vamos lá, está do lado de fora. Não está competindo como você está competindo. Está só olhando, aplaudindo ou talvez vaiando. Essa pessoa, ela não tem a mínima propriedade. É isso mesmo que você está ouvindo. Para dizer o que pensa ou deixa de pensar a respeito de você que está na competição. Isso é muito bacana de pensar, né? Mas tem gente que quer ditar as regras para você, tem gente que pensa que sabe o que fala para você, tem gente que quer influenciar a sua vida, que quer direcionar a sua vida. Se fosse tão bom assim, estava na competição contigo, meu irmão. Faz sentido ou não o que eu estou falando? E aí sabe qual é o grande problema? É que a gente se dobra a essas influências. A gente aceita essas influências. A gente deixa de manter os nossos olhos fixos em quem? Meu irmão, você não é surdo. Você pode até ouvir, igual Jesus ouviu. Hein? Jesus ouviu muita coisa. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Ouviu muita coisa ruim. Ouviu muita coisa boa, mas também ouviu muita coisa ruim. Ouviu muita mentira, muita calúnia, muita falsidade. Ouviu tudo que ele podia ouvir. E até o que ele não queria ouvir, o que ele não precisava ouvir. Mas sabe qual foi o grande diferencial de Jesus? É que os olhos dele, meu irmão, estavam fixos na sua carreira. Hein? E aqui está o segredo. Por quê? Porque você pode estar envolto a uma grande nuvem de testemunhas, a muita gente, que, como eu disse, vai falar todo tipo de coisa. Mas considere o que eu falei com você aqui ainda agora. Tem pessoas que querem influenciar tanto a nossa vida, mas se fossem tão boas assim, pense nisso. É um raciocínio um tanto lógico, mas vale muito para a gente. Se fosse tão influente assim, tão bom assim, estaria com você na carreira. E por que está do lado de fora? Às vezes a vida da pessoa está de ponta cabeça, meu irmão, mas ela quer organizar a tua. É ou não é?
estar sentado, quer te dar lição de moral, quer te ensinar as coisas. E o pior de tudo é que tem gente para prestar os seus ouvidos a isso. Tem gente que se deixa influenciar por isso, irmão. Então, considere o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você. E conserve os teus olhos fixos em quem? Em Jesus. Por quê? Pois é por meio dele que a nossa fé começa. Ele é o autor. Aleluia. Ele é o autor. E é ele quem, o que, irmão? Olha que isso aqui é determinante para mim e para você. Você está cansado, né? Eu sei. Tem dia que a gente está, pastor, eu estou na metade da carreira, pastor. Parece que não vai chegar nunca. E a gente fala, pastor, será que eu vou aguentar? Olha, continue olhando para Jesus, porque Ele é quem te... O que é aperfeiçoar, meu irmão? Hein? É te levar para um outro nível. É te capacitar para o próximo nível. Você está entendendo? É te tornar melhor do que aonde você se encontra. Você entendeu isso? Então, se você acha que você já foi muito, que você, pastor, olha, eu não sei se eu vou chegar lá não. Meu irmão, calma, Jesus é aquele que te aperfeiçoa. Ele é aquele que renova as suas forças. Lembra de Isaías? Hein? Ainda que você se sinta cansado, as tuas forças serão renovadas. Você vai voar como águia, meu irmão. É só você olhar, para Ele. Mantenha os teus olhos nele, porque é dele que vem o teu renovo. Amém? É Ele que não vai deixar você desistir. É Ele que não vai deixar você esmurecer e parar nessa carreira. Você vai continuar, meu irmão. Você vai continuar. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, diz aqui, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Isso aqui é exemplo para mim e para você, meu irmão. Parecia que Jesus não ia chegar nunca naquela cruz. Você imagina aquela via sacra? Ei, meu irmão, parecia que aqueles soldados não terminariam nunca aquelas chibatadas, infindáveis chicotadas que Ele levou por nós. Mas Ele chegou lá, meu irmão, com muito sofrimento, com muita dor, com muita luta. Mas Ele tinha um alvo, o seu alvo era a cruz. A linha de chegada dele era a cruz. E Ele chegou lá, e quando Ele chegou, Ele disse, está consumado. Aleluia. Meu irmão, preste atenção. Vou repetir, não importa o quanto você demore, não importa. O que interessa é que você não pare, é que você não deixe de olhar para Jesus, amém? Que é o autor e consumador da sua fé. Na verdade, aqui o tempo para nós é o que menos importa, porque o tempo, meu irmão, está na mão de quem? De Deus. Eu acredito que seja a única coisa que você não precisa ter como acessório na corrida, é um relógio. Sabe por quê? Porque o tempo, meu irmão, está nas mãos de Deus. O que importa é você não largar essa carreira. Isso é o que importa. E aí, próximo versículo, versículo 3, ele vai dizer o quê? Pense no sofrimento dele. E como suportou, de que forma, irmão? Está entendendo por que o tempo não é determinante para você? O ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Meu irmão, é só você olhar para Jesus. Está demorando, mas não tem problema não. O que interessa é que eu não vou parar. Mas deu uma seguradinha aqui. Opa, peraí, deixa eu renovar as minhas forças. O que eu não posso é parar. Amém? Que essa palavra, meu irmão, possa alcançar o teu coração hoje conforme ela veio para alcançar.
Que Deus cumpra o propósito dele através dessa palavra na tua vida hoje. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando nesses dias, mas essa palavra veio para te dizer: Deus não quer que você pare. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você jogue a toalha. Amém? Não pense nisso, meu irmão. É só você olhar para Jesus. Pastor, a minha luta está muito grande. A tua luta não foi maior do que a luta de Jesus e jamais será. Pastor, olha que sofrimento que eu estou enfrentando. Você nunca vai enfrentar um sofrimento maior do que aquele que é o autor e consumador da tua fé. Então, meu irmão, não tem como você dizer assim: eu estou desistindo. Amém? E lembre-se do que eu falei. A desobediência, meu irmão, é o suficiente. Volta lá no versículo 1, por favor. A desobediência é o suficiente para você e eu desistirmos. Lembra disso aqui, tudo que nos atrapalha é o pecado que se agarra firmemente em nós. Não tem como eu dizer para você, meu irmão, volto a dizer, apesar de parecer, pastor, não está falando de pecado. Não, meu irmão, isso aqui é uma palavra para a igreja. Não está falando de gente que está no mundo, não. Então não tem como eu classificar essa palavra pecado aqui a uma coisa, a uma aberração, né? A um adultério, a uma prostituição. Não é dessas coisas que a Bíblia está falando aqui, não, meu irmão. Ela está falando de coisas que a gente nem se dá conta, né? É só você lembrar do corredor. É como se ele estivesse com aquela roupa errada. Ele vai até de repente conseguir correr alguma coisa, mas vai chegar uma hora que aquilo vai começar a atrapalhar ele. Né? Ele pode começar, né? Tem gente que diz: o verdadeiro jogador de futebol faz embaixadinha até com limão. Ele faz embaixadinha com qualquer coisa. Mas vê se ele não faz embaixadinha melhor com uma bola. Você está entendendo? Ele é muito melhor com uma bola. O corredor pode até conseguir com um sapato. Ele vai conseguir. Ele vai correr muita coisa. Mas ele vai perceber que aquilo dali não está favorecendo a ele. E sabe, infelizmente, irmão, quando a gente permite ao nosso coração ficar encarregado de coisas ruins, pensamentos ruins, né? Como eu disse, é mágoa, é um ressentimento, né? Aquele pensamento negativo que vive assolando a gente não se levanta contra ele, e a gente se permite essas coisas, a gente vai percebendo que essas coisas vão se agarrando e vai tentando nos impedir, né? É como se você começasse a corrida com 60 quilos e daqui a pouco parece que você já está com 100 no meio dela. Você vai perceber que não é a mesma coisa. Sabe, eu quero que você medite nessa palavra hoje, mas não se esqueça do principal, que é o versículo 2. Versículo 2, filho. Preste atenção aqui. Operador. Conservemos nossos olhos fixos em quem? Olha para Jesus, meu irmão. É só você olhar para Jesus. Você está esmorecendo? Olha para Jesus. Está passando de... Olha para Jesus. Está pensando em desistir? Olha para quem? Para Jesus. Amém? Que essa palavra fale muito mais com você. Que essa palavra anime o teu coração. Que essa palavra te faça se levantar amanhã, pela manhã. E você, ao invés de dizer o que vai ser essa semana, você diga: Senhor, eu sei que tu estás comigo. É mais uma semana que eu vou cruzar essa carreira e eu vou prosseguir. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Você não vai desistir. Vamos ficar de pé, por favor.